Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Priscila Yackman aqui, mais um dia, trazendo a integração para você do estudo de um curso em milagres e de um curso de amor, para que você possa viver essa realidade em Cristo. Então, nesse primeiro momento, eu te convido a pausar o que quer que você esteja fazendo e realmente, verdadeiramente se colocar em presença, convidando o ser crístico que te habita para reconhecer, receber cada uma dessas palavras para simplesmente se lembrar de quem você verdadeiramente é no amor de Deus. Então convide o Espírito Santo, convide o Mestre Jesus, convide a consciência crística nesse momento. Silencie o seu corpo, silencie a sua mente. Faça algumas respirações, inspirando, soltando devagar pelo nariz. Inspirando a segunda vez. Soltando bem devagar, trazendo um relaxamento todo para o seu corpo. E uma terceira vez. Solta bem devagar. Que hoje essa prática traga a você tudo o que é necessário para a integração do seu ser. Eu acabei de fazer a leitura de um curso em milagres e de um curso de amor. E confesso que hoje está aquele poder. Hoje, num curso em milagres, ele começa a falar um pouco sobre a luz no sonho. Um instante de luz ser o suficiente para te lembrar que a tua meta é a luz. Que muitas vezes as trevas, elas podem sim encobrir a luz, mas elas não podem apagá-la. E que a gente traga essa lembrança todos os dias. Eu gosto de trazer muito a visão do refletir sobre o que você acredita ser Deus. Porque nós temos muitos conceitos distorcidos, aprendidos através de religião, através de história das outras pessoas, mas tanto um curso em milagres quanto um curso de amor, eles são um caminho de relacionamento direto. É um momento onde você abre mão de todas as histórias que você ouviu, todos os conceitos que você ouviu, e você se dedica verdadeiramente, através da disciplina espiritual, a receber essa comunicação direta que nunca deixou de existir, mas que ela está encoberta pelas sombras, encoberta pelas trevas, encoberta pelas histórias, encoberta por tantas coisas que você aceitou ao longo da sua história. E esse é um caminho natural, porque nós vamos recebendo os nossos aprendizados através das relações que nós temos de interação com os outros. E conforme nós temos essas relações, nós vamos nos moldando para pertencer, para sermos aceitos, para sermos amáveis, para sermos gentis. E muitas vezes nós não questionamos nada do que nos acontece. E aqui ele vai nos convidando a deixar tudo isso de lado, todo o conhecido, e através da dedicação, da disciplina diária, de convidar o Espírito Santo, de convidar o Mestre Jesus, de pausar sim, pelo menos 20 a 40 minutos toda manhã, para você silenciar todos esses ruídos e encontrar esse espaço entre os pensamentos, esse espaço entre os seus batimentos cardíacos, entre a sua respiração, para que dali emerja o ser. E aqui ele convida para que essa luz, que ela está lá, nunca deixou de estar,
para que ela possa surgir e te ensinar. Não adianta outra pessoa tentar te ensinar, porque como nós temos contextos diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes, aprendizados diferentes, a nossa interpretação da realidade, ela é baseada nas histórias que nós vivemos. Então, outra pessoa tentar enxergar o teu universo, calçar o seu sapato para te explicar, é muito difícil. E não é isso que ele pede também. A única coisa que ele pede é que você veja que outras pessoas já são testemunhas desta nova realidade. Então, se uma pessoa já alcançou esse acesso direto à fonte, você também é capaz disso. E essa única coisa de aceitar a Deus, não o conceito Deus, mas aceitar a vontade de Deus que já te foi concedida. E quando a gente olha para a vontade de Deus, ela já é realizada. Você já é esse ser realizado. Então, aqui Jesus te pede que aqueles que querem ver, verão. Se você se colocar nessa disponibilidade, nessa disciplina que demonstra a tua disponibilidade, tudo que o ser crístico que está em você precisa fazer, ele fará. Ele transporta a luz à escuridão. Ele limpa tudo isso e ele traz para você toda a revelação. E o que ele te convida? Através dos teus relacionamentos. Porque aonde você será capaz de ver Deus, de ver Cristo no teu irmão. Então, os relacionamentos, inclusive aqueles que a gente tem mais dificuldade, eles são os favoritos. Porque eles são os mais difíceis, mas quando a gente consegue ver Deus através da ilusão do ego, naquela pessoa onde nós víamos dificuldade, todo o restante se dissipa e se dissolve. Então, quando você se une a um irmão respondendo a Jesus, você responde à salvação. E aí, você ultrapassa o medo, pois essas duas mentes não podem se unir sem que haja o desejo do amor. E não há no céu nenhuma única luz que não esteja junto com você. Então, quando você encontra verdadeiramente o teu irmão, a semente de Deus, você não só se ilumina, mas ilumina o caminho de um para o outro. E assim você abre espaço para a presença eterna, na qual todas as coisas verdadeiramente estão radiantes na luz. E aí, a lição do dia hoje traz pra gente que a nossa mente contém só o que você pensa com Deus. A minha mente contém só o que eu penso com Deus. Respira sobre isso. Vamos lá. A minha mente contém só o que eu penso com Deus. A minha mente contém só o que eu penso com Deus. Não há nenhum amor exceto o amor de Deus. Não há nenhum amor exceto o de Deus. Olha essa frase, presta atenção nela mais uma vez. Não há nenhum amor exceto o de Deus. Aqui me veio a imagem do quanto a gente deturpa o que é amor. Nós pegamos conceitos que nós acreditamos ser amor, posse, ciúmes, devoção, idolatria,
Nós classificamos como amor e achamos que isso é o amor de Deus e tentamos comparar o nosso amor ao amor de Deus. Então, para que a gente consiga reconhecer o amor de Deus, nós precisamos entender, compreender com profundidade que tudo aquilo que nós chamamos de amor não é amor. Porque só existe o amor de Deus. Não existe outro tipo de amor. O amor que tudo dá, que tudo expande, que tudo estende, que não julga, que não limita. Entende como o nosso conceito está distorcido sobre Deus, sobre o amor? Tá? Então, não há nenhum amor exceto o amor de Deus. E a gente precisa aceitar esta frase para que a gente aceite aprender a amar como Deus ama. Ó, que lindo! Se eu não sei como é esse amor, como eu posso amar como ele? Então eu preciso me colocar nessa humildade de aprendiz, de reconhecer que eu não sei o que é o amor. Quando eu me permito não saber o que é o amor e pausar tudo e pedir que Deus me ensine, eu começo a receber ali, através do Espírito Santo de Deus, o que é o amor. Agora vamos para mais uma frase. O mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. O mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. O mundo que eu vejo não contém nada do que eu quero. Aqui eu gosto de olhar para essa analogia do quanto a gente está buscando, através do ego, infinitamente, suprir esse vazio existencial da falta de conexão com o Criador, fincada com uma raiz sólida na presença do Criador. E a gente fica ali tentando manipular as condições para que a gente busque coisas externas, situações, desejos, para satisfazer esse vazio. E não vai ser satisfeito pelo mundo. Vai ser satisfeito pelo reconhecimento da unicidade. Então o mundo, ele não contém nada do que eu quero, até porque o mundo é um reflexo do que eu acredito ser. Então, para que o mundo contenha um dia o que eu quero, eu preciso reconhecer a identidade de Deus. Olha que lindo! E agora eu quero te convidar para essa mensagem linda de um curso de amor. Meu Deus, aqui Jesus começa a nos ensinar na mensagem de ontem, se você quiser, volte na mensagem de ontem também. Ele começa a nos explicar o ser pessoal, o ser crístico, cada uma das partes do que somos. E ele começa a explicar aqui o ser pessoal, que existe como ser que se apresenta aos outros, a persona que nós criamos para nos relacionar ao mundo. Então nós começamos a nos apresentar ao mundo, antes como esse ser egóico, essa persona, essa personalidade construída para interagir com os outros. E de acordo com a resposta dos outros, nós moldamos papéis, personas, seres pessoais. Só que aí, nessa representação, é uma representação falsa. Por quê? Porque a nossa identidade estava estabelecida no ser egóico. Então nós acreditávamos ser o ego, o falso eu, aquele serzinho pequenininho que se vê menor, que precisa agredir, que precisa gritar, que precisa reagir. E de acordo com essa identidade distorcida, nós elaboramos personagens, papéis que nós desenvolvemos dentro da nossa vida. Papel profissional, papel pessoal, papel como mãe, papel como filho, papel como vários papéis que nós desenvolvemos na nossa vida. Mas todos esses papéis foram representados, tem algo ali, alguém ali, né, que está representando, que está tendo essa identidade na premissa do ego. Agora ele vem para nos mostrar esse ser pessoal baseado no ser crístico. Então ele vem transferir essa identidade, retirar ela do ego
Ele foi fazendo isso ao longo do curso para que a gente assumisse a consciência crística, o ser crístico, que é quem verdadeiramente somos. E agora a gente começa a representar novamente, mas baseados nessa nova identidade crística. Então, aqui, esse é um momento muito decisivo. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo os efeitos do sistema de pensamento do ego. E agora nós substituímos pelo sistema de pensamento da unidade. E esse momento, ele nos deixa inseguros quanto a esse novo papel. Porque a gente começa a experimentar essa transformação muito sutil. São mudanças que muitas vezes imperceptíveis a olho nu, porque essa transformação ela é muito profunda. Então talvez pareçam coisas pequenas, uma mudança de atitude aqui, uma mudança de comportamento ali, mas essas mudanças elas são extremamente poderosas porque elas estão pautadas na identidade do ser. E aí, esse ser pessoal continua a existir. Só que agora, baseado nessa representação, é um novo teatro, um novo palco, que agora você assume a sua identidade do ser crístico, se reconhece como ser em unicidade, e a partir desta lembrança de ser Cristo, como é que você desempenha esses papéis novamente? Então você vai criar sim um novo personagem, mas um personagem íntegro, sem partes ocultas, porque antes você tinha esses papéis, inclusive cada um deles que representavam várias partes ali dentro da ilusão, inclusive um papel que você mantinha oculto de tudo e todos, né? Aquele ser que você olhava como se alguém descobrir quem sou de verdade, ninguém vai me amar. Mas nem você sabia quem você era. Essa era a ilusão do ego. E agora você sabe quem você é. Perfeito, pleno, completo, criado pelo Criador, esse ser crístico. E a partir disso, você integra todas essas partes. E aí você começa, então, as lições do ser pessoal. Então, você ainda vai precisar destruir o sistema de pensamento do ego. Ele precisa ser desfeito. E a partir de agora, nos próximos capítulos, ele começa a nos ensinar como desfazer esse sistema de pensamento do ego, que ainda está ativo muitas vezes e que agora nós vamos construir um novo sistema de pensamento crístico junto com o Mestre Jesus e com o Espírito Santo. Então, acompanhe os próximos episódios aqui, porque é uma jornada muito linda, ele vai trazendo para nós. Lembrando que todo esse episódio tem aqui na descrição o Notion com o texto completo para que você possa ler. Esse texto não é para ser lido com a mente racional, é para ser lido com o coração e integrado com a mente depois, tá bom? Então é isso, vejo você no próximo vídeo.